Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, hoje a gente vai falar, beleza, sobre uma ação em específico, que é a ação do Banrisul, beleza? Banco Banrisul. Eu vejo que tem muitos poucos influenciadores falando nela, vejo que o mercado também não tem falado nela, e eu acho extremamente importante eu trazer para vocês aqui, beleza, essa ação, que ela já acumula aí uma alta em 12 meses de 57,02. Você não vê normalmente as pessoas falando, beleza? Primeiro que é uma ação que eu acredito bastante, eu tenho em minha carteira, e eu não vejo os influenciadores falando sobre essa ação, beleza? Então hoje eu vou trazer para vocês alguns dados detalhados aqui do Banrisul, por que eu invisto nela e se vale a pena você investir também, beleza? Mas antes disso, pessoal, peço que você venha aqui, clique nesse botão de se inscrever no canal, curte o vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, beleza? É muito importante para nós aqui do canal, fechou? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, gente, eu sou um acionista de Banrisul, tá? Vamos lembrar aqui que quando a gente olha para alguns indicadores fundamentalistas, primeiro começar, depois eu mostro a apresentação para vocês, a gente vê que o Banrisul, por melhor que seja a ação dela, ele está sendo negociada a 0,42 a menos do seu patrimônio, beleza? Ou seja, a ação vale muito mais, tá? No caso, o patrimônio vale muito mais do que a ação. Só de olhar esse indicador aqui já me assombrou bastante, porque eu pensei, nossa, se um banco ele está sendo negociado ao preço a menos do que ele vale, isso pode ser bom em determinadas situações, quando a gente olha principalmente pelos números dele. Quando a gente vê o PL dele, a gente vê que em 5,99, né, o retorno aí para você que quer investir nas ações, e na última variação a gente tem 57,02. Lembrando que ele tem um yield aceitável aí, no método Bazin, né, que é o método que justamente diz que um dividendo precisa ter no mínimo, uma ação precisa ter no mínimo dividend yield de 6%, e aqui a gente vê que o Banrisul ele paga isso. Quando a gente olha aqui o gráfico, tá, do Banrisul, a gente nota que ele saiu aqui de 10,85 em 2023 para cerca de 13,72, beleza? Provavelmente também por conta do acumulado e tal, os bancos, as pessoas precificavam o valor e ele acabou subindo, beleza? Ele acabou subindo. Mas o que me deixa muito interessado no Banrisul, primeiro é que, além dele ter um P sobre VP muito baixo, tá, gente? A gente vê um dividend yield alto, relativamente alto para o setor também, quando a gente compara ele aqui, ó. Comparar para o setor, a gente vê que o setor distribui um dividend yield não tão alto, né, o Bradesco, e também o payout, você vê que ele é uma ação que distribui 40,9% do seu lucro, tá? Quando a gente olha para a margem líquida, ele está abaixo do mercado, sim, porém, ele distribui mais do que o mercado. Você vê que o payout do setor é de 15,06, ele tem um payout de 40,09, beleza? Quando a gente olha aqui também alguns indicadores como ROA e ROI, e ROIC, a gente vê que, primeiro, ele tem um ROA aí de 0,76 e um ROIC acima da média do setor, além do ROI também muito acima da média do setor. Óbvio, quando a gente olha o CAGR de lucro, a gente vê que nos últimos 5 anos ele não houve crescimento na questão dos lucros dele, mas isso aí a gente pode ver que em receitas ele cresceu 10,12, beleza? Então a gente vê que é um banco que ele vem crescendo as receitas, provavelmente isso no longo prazo tende a ter um impacto aí no seu lucro, beleza? Quando a gente vem aqui, principalmente para dividendos, nos últimos 5 anos, beleza? Ele pagou aí dividendos constantes, ou seja, todos os anos ele pagou. Em 2022 ele teve um dividend yield aí de 9,09. Isso pode ser também por conta da cotação e do valor, beleza, gente? A gente olha os dividendos pagos, em 2022 ele pagou 88, 2023 92, 2021 0,90. Então a gente vê que ele é um banco que ele costuma pagar recorrentemente e um yield muito bom, beleza? Além de excelentes dividendos. Agora, sem mais delongas, quando a gente vem aqui, principalmente para a receita dos bancos, a gente vê que ele cresce bastante suas receitas, os lucros continuam ali lateralizados, né?
Então a gente vê que é um banco que ele tem um lucro lateral, sim, porém a gente vê que tem um crescimento das receitas. Isso no longo prazo, dependendo de como a gestão do banco vem atuando, tende a se reverberar para lucro, beleza? Então é muito importante colocar. Agora, o que mais me impressionou foi a apresentação institucional aqui do banco. Quando a gente olha para o banco, a carteira de crédito dele hoje está no acumulado de 52,5 bi, tá? Um lucro líquido ajustado em 9 meses de 567 milhões de reais, uma margem financeira de 4,012 milhões. Quando a gente olha as despesas administrativas, ele cresceu um pouquinho, né? As despesas administrativas aí, no acumulado de 2023 em comparação nos últimos 12 meses. Porém, o que me deixou muito animado com o banco é justamente essa questão do crédito consignado. Crédito consignado, para quem não sabe, é aquele crédito onde o banco empresta para uma pessoa que tem carteira assinada e já é descontado na folha, beleza? Isso aqui é muito bom porque é um crédito que não envolve tantos riscos, beleza? Quanto os demais créditos, por exemplo, crédito pessoal, enfim. Como a gente fala para o crédito rural, hoje ele está com a captação aí, no caso, de emprestar de 10,7 bi, tá? E as receitas de tarifas e serviços somaram aí cerca no caso, 168 milhões, né? 162 milhões e 28. Então, a gente vê que as receitas com tarifas e serviços no acumulado de 9 meses cresceram aí bastante, beleza? Cresceram 6%. Quando a gente olha também aqui os vetores, né, as carteiras de crédito dele, a gente vê que para a pessoa física, tá? Ele está exposto à pessoa física, corresponde a 54% da carteira dele, tá? Até setembro, junho, e isso no caso em comparação a setembro de 2022, você vê que teve uma queda em pessoas físicas. Porém, também houve uma queda aqui na questão de outros indicadores também, né? Então a gente vê que o banco ele não se sobressaiu tanto. Cresceu o rural bastante, o que me deixa também muito feliz, porque quando você olha para crédito rural, você vê que ele tem uma participação que cresceu, né, conforme os anos aí no crédito rural, e o crédito imobiliário também, ele tem aí mantido 11%, e aqui no caso em outros, né, que seriam mais para empresas de grande porte, se eu não me engano, a gente vê que ele mantém também uma baixa, né? Porém, o crédito rural ele vem em crescimento, tá? O crédito de pessoas físicas abaixou e o crédito de pessoa jurídica também, beleza? Quando a gente fala aqui de principalmente vetores, né, de crescimento, para pessoa física no anual consignado, eles baixaram um ano, mas também a gente vê que ele teve uma captação muito boa, e aí de setembro de 2022 a setembro de 2023, a gente vê que em crédito rural ele teve ali um aumento significativo, beleza? Então, o que demonstra que o banco ele tem atuado nessa linha. Quando a gente olha aqui para a qualidade dos créditos, né? A gente olha para provisão e custos de crédito, a gente vê que ele pega para a pessoa física aqui bastante. A inadimplência tem crescido, mais em níveis controlados, tanto para a pessoa física quanto para o PJ. Então a gente pode ver aqui que em PJ cresceu muito mais a inadimplência do que pessoa física. O que, obviamente, como o banco está mais disposto às pessoas físicas, era normal que realmente a inadimplência crescesse. Porém, foi ao contrário, que nos deixa muito motivado quando o banco ele não se expõe tanto à pessoa jurídica, já que esses têm os maiores níveis de inadimplência, pelo menos dentro da carteira do banco, beleza? A gente olha aqui também o custo, então a gente teve demais provisões que cresceram bastante, beleza? Provisões sobre o crédito recuperado de baixo prejuízo, então a gente cresceu bastante aí, o Banrisul cresceu nas demais provisões, cerca de, foi de 310, ele foi para 409 milhões, então muito bom, tá? Despesa de provisões. E quando a gente olha também a rentabilidade do banco, que é uma rentabilidade muito boa, a gente vê que no acumulado dos 9 meses de 2023, ele teve uma alta aí
de 7% em comparação com o ano de 2022. Se a gente olha o terceiro trimestre de 2020 e 2023 e 2022, a gente vê também que ele teve um crescimento, tá? Quando a gente olha comparando o quarto trimestre com o terceiro trimestre, o primeiro trimestre, teve uma queda, porém ainda não saiu os resultados aí do quarto trimestre de 2023. Então, a expectativa é que realmente a gente tenha uma melhora, já que no acumulado de 9 meses, ele teve uma melhora muito mais satisfatória do que em comparação com o terceiro trimestre de 2022, beleza? O ROI ajustado, né, a gente vê também que ele teve uma melhora aqui, principalmente em comparação aos 9 meses de acumulado de 2022 com o de 2023. Então, ele teve uma subida aí, beleza? O que acaba melhorando aí a situação do banco. Quando a gente olha também para a abertura de crédito, a gente vê que outro ponto muito importante, crédito consignado para pessoas físicas, a gente vê que ele tem cerca de 77%, beleza? E quando a gente fala de cartões de crédito, débito, crédito pessoal, ele está exposto a 7%, outros e cheque especial, ou seja, a gente vê que é um banco que ele tem tido uma evolução muito boa com relação a crédito consignado, beleza? Que é um crédito seguro, o que torna o banco mais flexíveis em momentos de crises ou de demissões em massa, já que o banco ele tem crédito consignado diferente de outros bancos que estão muito expostos ao crédito pessoal, beleza? Então você vê aí que teve 26 bi, né, de crédito consignado vendido. Então a gente vê que a carteira de crédito consignado é realmente o ponto forte do banco, principalmente para a área de pessoas físicas, beleza? Quando a gente olha aqui também para a pessoa jurídica, teve um capital, né, de cerca de 8 bi, né? Então, a gente vê que de capital de giro que o banco utilizou, corresponde a cerca de 78% para empréstimo de pessoas jurídicas, o que obviamente pode ter gerado aquele descontrole lá que a gente viu de pessoas jurídicas mais inadimplentes. Então, o banco ele empresta muito para capital de giro, contas devedoras também, cartões de crédito e câmbio, beleza? Câmbio significa algo muito pequeno dentro dos resultados do banco, beleza? Porém, para empréstimo de capital de giro na pessoa jurídica, o banco ele provavelmente é o grande forte dele, né? A gente vem aqui também para tarifas e despesas, a gente pode ver que ele sim aumentou as despesas, porém a gente vê também um resultado muito melhor do que nos anos de 2023, né, quando a gente fala de receita e tal. Então aqui a gente vê que despesas com correspondente bancário diminuíram, porém as despesas aí administrativas aumentaram e as despesas também de pessoas, né, aumentou também, o que não tende a ser muito bom. Quando a gente olha receitas de tarifas e serviços, a gente vê que ele teve uma melhora aí de 10% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com os outros 2 trimestres, né? O terceiro trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2023. Então, ele teve uma maior receita com tarifas e serviços. E no acumulado de 9 meses em comparação com 2022 também ele se sobressai, o que é muito bom. A gente está vendo aí que ele teve um ganho de 11,2% em questão de seguro e 16% em questão de cartões de crédito, beleza? Então a gente vê que o banco ele tem se posicionado realmente muito bem com relação a essas receitas. Quando a gente olha para a qualidade do crédito, né? Aqui, no caso, a gente já mostrou, né, que a abertura de carteira de crédito e, por fim, a gente olha também a captação. E vê que a captação do banco é muito por via de depósito a prazo, então cerca de 70% em 2022 era de depósito a prazo. A gente vê que teve uma melhora, tá, gente? Depósito a prazo é justamente captação por meio de CDBs e outros instrumentos. Então, a gente vê que, com relação a depósito a prazo, o banco teve uma captação menor aí de depósito a prazo em setembro de 2023, beleza?
E quando a gente olha também poupança, a gente vê que a poupança do banco diminuiu, né? A gente vê que a captação por questão de poupança diminuiu com relação a junho e setembro de 2022, no caso junho de 2023 e setembro de 2022. Depósito à vista, a gente vê que também houve uma diminuição. E na questão de recursos em letras, ele aumentou, beleza? Então, captação aí por letras aumentou. E outros também, ele teve uma caída aí de junho para setembro, porém, em comparação a 2022, ele teve um aumento, beleza? Bom, gente, então é esse o vídeo, beleza? Então, eles têm feito uma pulverização de custo e tal. Esse é o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu gostei, deixe seu like aqui embaixo. Comenta alguma coisa que você quer que eu mude aqui na hora de tratar. Dê o seu feedback aí, seja ele bom ou ruim. E desde já, muito obrigado por ter ficado até aqui. Então, valeu, pessoal. Obrigado.